Bom dia, feliz quarta-feira a todos. Em fase de teste, está entrando no ar a TV NET Panorama Popular. Estamos fazendo experiências e logo nós teremos uma TV na Mata Sul, na cidade de Palmares, pela internet, pelo Face, pelo YouTube. Nós estamos em fase de teste. Então hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre cultura. Nós sabemos que infelizmente em Paris a igreja de Notre Dame, um dos maiores monumentos históricos religiosos da humanidade, arde em fogo. Então é uma grande perda. A igreja fica na cidade de Paris, na França, e a gente sabe que a igreja foi construída há mais de 300 anos e é uma grande perda. Notre Dame foi construída a partir do número áureo, PHI, número divino, 0,618. A gente sabe que tudo na Terra tem suas proporções. Cristais, plantas, seres humanos, animais, enfim, vegetais, tudo tem suas proporções. Existem passagens em livros que contam que o ferro dos portais da igreja de Notre Dame foi forjado pelo próprio diabo. Porque o ferreiro vendeu a sua alma a ele. Os arquitetos de Notre Dame foram iniciados aos conhecimentos aos conhecimentos alquímicos da transmutação da matéria, alquímicos, que é a transmutação da matéria. Então, os arquitetos foram iniciados nessa ciência de transformação da matéria. Cada pessoa que participava da construção de Notre Dame tinha o dom de aproximar a matéria à luz, para que todos que entrassem lá na igreja pudessem ir para um estado de consciência mais elevado. Então, existia essa preocupação de quem entrava com algum trabalho para ajudar na construção da igreja de Notre Dame, e que as pessoas entrassem num estado de consciência mais elevado, para dar tudo de si e o melhor que pudessem para a construção desse monumento magnífico que é Notre Dame. E infelizmente estamos perdendo a história da humanidade. Notre Dame é uma igreja magnífica, Os vitrais de Notre Dame foram feitos por alquimistas. Os vidraceiros não podiam passar as fórmulas por escrita, porque naquela época eles não sabiam nem escrever, então eles passavam as fórmulas falando que estava fazendo assim, desse jeito, daquele, e foram construindo os vitrais maravilhosos, magníficos, esplêndidos da igreja, E com o tempo, essa tecnologia, essa ciência que eles desenvolveram lá há mais de 300 anos atrás, foi perdida, Ficou perdida, e nós estamos aí com a igreja em chamas, A igreja de Notre Dame. Os cristais de Notre Dame, eles foram feitos sob o conceito da cromoterapia. Por isso, quem entra na catedral sente-se bem, Sente uma nova energia que entra filtrada, Então, a gente está perdendo isso aí. Notre Dame fica em cima do cruzamento das linhas magnéticas do planeta.
Esse local é considerado o coração da cidade de Paris. Esse processo de criação desses vidros não existe mais, né? Os vidros, os vitrais da igreja de Notre Dame é uma relíquia que não vai ser replicada. Se for destruída, acabou, né? Infelizmente, essa obra magnífica, uma obra de arte belíssima, quem quiser pode procurar, né, na internet, no Google, e pesquisar vitrais da igreja de Notre Dame, e vocês vão ver imagens maravilhosas. Vocês vão ver que nunca vocês viram vitrais, né, com esse aspecto fantástico, com essa beleza, né, ímpar. Então vamos torcer para que eles consigam salvar, né, o combate ao incêndio consiga salvar muita coisa de Notre Dame, ou então estaremos perdendo a magnitude da igreja para sempre, porque não tem uma fórmula copiada, né? Os vidraceiros, há 300 anos atrás, na época da construção da igreja de Notre Dame, eles não tinham como escrever as técnicas deles, e elas eram passadas de pai para filho, de filho para amigo, de amigo para trabalhador, de um para outro, companheiro de trabalho. E com o passar do tempo, essa técnica foi, né, ficando para trás e foi se acabando. Tem um questionamento sobre a construção da igreja, é porque a torre da esquerda da igreja de Notre Dame era mais larga do que a torre da direita. Existe esse questionamento de por que a torre do lado esquerdo da igreja de Notre Dame era mais larga do que o da direita. E existe uma máxima que dizem, uma história, faz parte da história, que dizem que era porque, né, a população, a habitação daquela localidade onde ficava a igreja de Notre Dame era maior do lado esquerdo do que a do lado direito. A do lado direito a população era menor. Então, como a igreja ela transmitia muita energia positiva, muita energia magnética positiva, aí eles achavam que o lado direito devia absorver mais energia para poder emanar para um lado que tinha mais população, mais gente, mais populares, né? A população era maior, então teria que receber uma carga de energia positiva maior. O número 28 também está presente na catedral, assim como o ciclo menstrual das mulheres e assim como o ciclo completo da lua, né? Eram 28 estátuas de reis, são 28 estátuas de reis em frente à catedral, e todos os dias a lua ilumina o rosto de cada uma dessas estátuas. Cada uma das 28 estátuas, né, elas são iluminadas com a luz da lua. Para não perderem os vitrais, quando aconteceu quando aconteceram as guerras, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, eles foram enterrados, sabia? As pessoas, né, da época que cuidavam da igreja, eles enterraram os vitrais. E depois da guerra, eles foram desenterrados e colocados no mesmo lugar, da mesma forma, de novo. Interessante, né? Muita coisa, muito vitral, não é um conjunto de vidro, era muita coisa. Então tem gente aí, Maria Flávia, um grande abraço, Maria Flávia. Obrigado por estar ouvindo, participando. Maria, eu sei que você sabe da importância da igreja, e importância histórica, é um marco da religião, né? Toda igreja ela é construída, né, por causa de Nossa Senhora, né? A entrada da igreja é voltada
para o oeste, onde o sol se põe, e ao entrar na igreja e caminhar até o altar, é como se estivesse caminhando para o nascer do sol, né? Deixando a morte para trás e indo em direção ao nascimento. Então, a entrada da igreja é voltada para o oeste, onde o sol se põe. E ela é construída para que você vá de encontro ao nascer do sol, que é de encontro à vida, deixando para trás a morte. Tudo pensado, calculado pela ciência, pela religião, pelos sábios da época, né? Entre as gárgulas existe um gnomo e ele usa um gorro alquimista. Se você também buscar no Google fotografia dos gnomos, do gnomo e dos gárgulas que tem na igreja de Notre Dame, você vai ver, né, as estátuas magníficas desses gárgulas e do gnomo. Então você vai ver ele com esse chapéu, né, esse chapéu de alquimista. Alquimista é o que transforma, né? Transforma as matérias. Era a ciência pura, o que havia de mais moderno na época, né? Maria Flávia, entre o material e o humano, qual a propriedade? E aí, Maria Flávia, você está perguntando entre o material e o humano, qual a propriedade? Não estou entendendo a pergunta. É como eu falei, as duas torres, né, a da direita e a da esquerda, elas são captadoras de energias cósmicas, né? Energias positivas, né? Com muita força, ela emana muita energia. Então, por isso que a da esquerda era maior do que a da direita, porque ela emanava muito mais energia cósmica para o lado direito e esquerdo, porque lá existia uma população bem maior. Um dos maiores monumentos históricos e um dos maiores pontos energéticos do mundo está queimando neste momento, né? A igreja de Notre Dame é um dos maiores pontos cósmicos, de energias cósmicas do mundo, né? E que arde em fogo nesse momento. E a gente não sabe, né, de dimensão, né, do tamanho do prejuízo, da catástrofe, né, que nesse momento acontece com a igreja de Notre Dame. Isso é importante que essa história seja repassada para todos, né, no mundo inteiro, para que as pessoas tomem conhecimento da importância, tá, do trabalho árduo, do trabalho inteligente, né, do bem que a igreja trazia como um patrimônio histórico e cultural da humanidade. Durante a Revolução Francesa, as cabeças das estátuas foram decapitadas, quer dizer, alguns, né, agressores aí invadiram Paris e chegaram até a igreja e decapitaram a cabeça das estátuas sem pura maldade, né? Porque uma estátua não faz mal a ninguém. Se ela não fizer o bem, ela não vai fazer o mal. E o cara chega lá, né, os agressores, os invasores, aí arrancar, quebrar, destruir, é só um instinto de perversidade, né? Um instinto de destruição, de dilapidação do patrimônio histórico e cultural da humanidade. Agora, hoje, os originais, né, estão no Museu Clooney. Existem especulações
que dizem que é porque a população, né, como eu falei, existem especulações de que não é uma afirmativa, é bom que eu corrija essa, não é uma afirmativa, é especulações, né, é uma história, como eu falei, de que a torre do lado esquerdo da igreja de Notre Dame é maior que o do lado direito por conta, né, da população, né, que era maior do lado esquerdo, logo era importante, era necessário, né, era preciso captar mais energias para o lado mais populoso da localidade, né, da cidade. Então, por isso que foi construído pensando na liberação de energia mais para um lado do que para o outro. Em um dos 3 portais da fachada central existe uma estrutura, né, com uma mulher que segura um livro. Uma das portadas, em um dos 3 portais da fachada existe uma mulher segurando um livro, né? E é o símbolo da alquimia. Esse livro é o símbolo da alquimia, né? O estudo que transforma a matéria. Olha, a radioatividade não passa de 60 pulsos por minuto. Isso comprova a serenidade de Notre Dame. É um local de regeneração física, meditação e recolhimento. Todas as catedrais são consagradas à Virgem Maria, que é ligada à deusa mãe, ou Ísis. Estudiosos acreditam que os arquitetos da igreja de Notre Dame eram maçons. Isso é uma crença, não existe uma comprovação. A exemplo, né, do piso quadriculado em preto e branco, um dos grandes símbolos da maçonaria, que representa o mundo da dualidade, né? Xadrez quadriculado, né? Preto e branco, né? Um dos maiores símbolos da maçonaria, representando a dualidade, né? Um mundo de dualidade, bem e mal. A batalha entre São Miguel, arcanjo, e Lúcifer, a dualidade, né? A dualidade, as duas cores, o xadrez quadriculado, símbolo da maçonaria, representa, né, a luta do bem contra o mal. Então, eu achei importante conversar um pouco com vocês sobre a igreja de Notre Dame, que infelizmente, né, não sei qual o motivo, e não sabemos ainda qual o motivo desse terrível incidente pior não poderia haver, né? Uma igreja que representa muito o cristianismo no mundo. Notre Dame tem a sua história, tem a sua imponência, a sua importância, e é uma pena que ela está, né, sendo ceifada pelas labaredas chamas do fogo que se abate sobre ela nesse momento. Então, vamos torcer para que se salve o máximo da história possível, né, dentro da igreja de Notre Dame. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até breve. TV Net, Panorama Popular, jornalista Manoca Leão.